chamado de Deus e se põe a serviço. Lembrando que o primeiro chamado, a primeira missão que nós recebemos, nós a recebemos lá no dia do batismo, que é a missão, a vocação à santidade. Então, hoje é o dia do missionário. E cada um pode pensar aí qual a missão que Deus confiou a você. Qual a missão? Cada um tem uma missão específica. E depois, nós, em toda a liturgia de hoje, nós estamos percebendo que Deus nos faz um convite especial, que é o convite à oração. A oração. Nós já tivemos oportunidade aqui outras vezes de meditar sobre isso. Não existe ministro, não existe padre, não existe bispo, não existe missionário algum que esteja isento da oração. Não existe. Ah, você já tem uma missão grande na igreja, não precisa nem de rezar mais. Não existe este missionário. Muito bem, pelo contrário. Quanto maior a sua missão, maior tem que ser a sua dedicação à oração. Seja qual for a nossa missão, nós precisamos de estar em oração. E aqui nós vimos uma missão muito grande que Moisés diz a Josué, que é em relação à oração. E ele diz assim: escolhe-nos homens e vai combater Amaleque. Ou seja, quando saímos em missão, sempre acompanhado de outro missionário. Sempre que formos fazer uma oração, que seja com mais um. Que seja com mais um. Por que isso? Para que não fique o nome de uma pessoa. Ah, eu vou pedir oração a fulano. Ah, fulano rezou por mim. Isso não pode existir. Por isso que diz aqui a primeira leitura: convide, escolhe algumas pessoas. Por quê? Porque um estando apoiando o outro, nós não vamos esmorecer na oração. Porque foi assim que aconteceu com Moisés. Quando ele estava impondo as mãos e fazendo a oração, o rei e todas as situações eram destruídas. Quando Moisés se cansava e abaixava a mão, Amaleque voltava a vencer. Amaleque. Então, nos nossos momentos de dificuldades que todos os seres humanos passam, estejamos com as mãos erguidas. Mesmo que nós digamos assim, para essa situação não vai ter jeito. Tenhamos como exemplo os grandes da Sagrada Escritura. Hoje, por exemplo, Moisés. E estejamos unidos em oração. Finaliza aqui a leitura de Êxodo. Josué derrotou Amaleque e seu povo ao fio da espada. Então, nós venceremos não só Amaleque, mas todas as dificuldades da nossa vida em oração. Em oração. Mesmo que estejamos cansados, nós precisamos de nos reerguer e fazer como nós fizemos hoje. Que vontade de continuar dormindo mais um pouco, mas nós nos levantamos e estamos aqui. Coloquemos em oração as nossas dificuldades. E a exemplo dessa parábola que o próprio Jesus conta para nós hoje, este juiz, em algumas traduções, diz o juiz iníquo, porque ele era
ele era o prepotente, ele era o todo-poderoso e ele não atendia pedido algum, a não ser a vontade dele. Mas esta viúva estava insistindo, estava tirando o sossego deste juiz poderoso. E aí ele a atende para ter sossego. Então, eu creio que Deus, Pai Todo-Poderoso, Ele nos ama gratuitamente e Ele quer atender os nossos pedidos. Eu creio que Ele não se irrita com as nossas orações insistentes, muito pelo contrário, Deus está sempre nos aguardando de volta, seja para o louvor, seja para a súplica. Então fiquemos de pé nesse momento e façamos exatamente como aconteceu com Josué. Fiquemos de pé. Quem é que não tem uma dificuldade? Quem é que não tem uma súplica para fazer neste momento? Seja na nossa vida pessoal, seja na vida da comunidade, como aconteceu aqui em Êxodo, seja na vida de um colega de trabalho. Quantas pessoas que neste momento estão precisando, estão contando com as orações que serão depositadas neste altar. Então, nesse momento de silêncio, de adoração, mantenhamos-nos firmes, mantenhamos-nos unidos em oração e sempre vamos seguir a nossa missão, jamais com prepotência. O missionário que se considera já o seu autoprovedor, não se assuste, ele vai desanimar. Quantas pessoas desanimaram? Quantos grandes missionários nós tivemos e desanimaram? Por quê? Porque não ficaram firmes em oração. Então nós temos que seguir Moisés, Josué, seu Evaristo Gatti e tantos outros que se foram e mostraram para nós que a oração é primordial na nossa vida. E a oração, ela deve ser pessoal. Pessoal. Não existe o missionário não vir à igreja porque seu marido não quis vir. Não veio porque sua esposa não quis vir. Não veio porque tinha casa para limpar. Não existe isso. A obrigação, o missionário que leva a sério a sua missão, a primeira coisa que ele faz no domingo é vir para a igreja. Porque aqui é o lugar do missionário fraco. O missionário fraco, ele está sempre precisando de Jesus. Os fortes não precisam. Então os fortes podem ficar descansando em casa. Então, se você se considera um missionário fraco, não fique em casa, não fique. Aqui é o nosso lugar, porque aqui Jesus está nos acolhendo e os nossos irmãos estão nos amparando, assim como aconteceu com Moisés, que alçaram até os braços de Moisés para que não doesse e ele aguentasse até o final. Então é isso que nós estamos pedindo ao Senhor no dia de hoje, que você continue firme na sua missão, não desanime. Virão muitas pedras, umas pequenininhas e outras enormes, mas com Deus nós venceremos todas as pedras da nossa vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.